Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos a mais uma aula da gente aí para dar sequência à parte de estatística básica, tá certo? Na aula passada nós vimos as medidas de tendência central, são as medidas que representam todo o conjunto de dados pelos seus termos centrais, tá certo? E agora nós vamos ver as medidas de dispersão. Então, quando se fala em medidas de dispersão, você já deve ter em mente que essas medidas de dispersão têm a ver com a regularidade dos dados, tá? Regularidade dos dados. Elas vão medir, esse número vai dizer o quanto esses dados se afastaram para mais ou para menos do termo central, da média deles, tá certo? Não do termo central, da média, ok? Então, medida de tendência central serve para medir a regularidade desses dados. Então, nós vamos analisar na nossa aula duas medidas de tendência central, que é a variância e o desvio padrão. Que são as mais utilizadas. Temos também o desvio médio, mas o desvio médio ele é pouco utilizado. Por isso, a gente vai priorizar somente essas duas, a variância e o desvio padrão. Então, vamos partir de um exemplo, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui as notas de um determinado aluno em uma certa disciplina. Então, vamos pegar aqui 5 notas desse aluno. O aluno tirou um 6, um 8, um 10, um 5 e, sei lá, um 4. Pronto. Essas são 5 notas desse aluno, nas mais variadas avaliações que ele fez, certo? Então, como é que eu vou calcular, por exemplo, a variância desse aluno? Então, para calcular as medidas de dispersão, que é o quanto eles se afastam, se aproximam da média, a primeira coisa a fazer é sempre fazer a média, tá certo? Então, qual foi a média dele, a média aritmética desse aluno nessas 5 avaliações? Então, vamos lá, fazendo aqui a média. Você vai ter 6, mais 8, mais 10, mais 5, mais 4. Tudo isso dividido por 1, 2, 3, 4, 5 dados. Né? São 5 notas, né? Para nem somar. Então, aqui você vai ter 18, 24, 28, 33. 33 dividido por 5. 9, 19, 27, 33. Ok. 33 dividido por 5. Né? Isso aqui vai ser 33 dividido por 5. 6, sobra 3. 6. 6,6. Ok? Então, a média dele é de 6,6. Então, para fazer as medidas de dispersão, primeiro passo, calcula a média. Tá certo? Pronto, de posse da média, agora nós vamos calcular a variância. Então, vamos lá. Calculando a variância. A variância você vai calcular da seguinte forma. Vou fazer com esse exemplo, depois eu vou colocar a formulazinha. Então, a variância seria assim, ó. Você vai pegar cada dado desse aqui, subtrair da média e elevar ao quadrado. E dividir pela quantidade de dados. Certo? Vamos lá, vou pegar cada dado, por exemplo, 6, menos a média, 6,6, e eleva ao quadrado. Mais 8, que é o próximo dado aqui, ó, 8 menos 6,6, meu Deus, 6,6 eleva ao quadrado. Vou botar essa média menorzinha aqui. Média 6,6. Aí mais 10 menos 6,6 eleva ao quadrado. Mais 5 menos 6,6 eleva ao quadrado. Mais 4 menos 6,6 eleva ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 5. Certo? Só é trabalhoso, né? Mas é fácil de entender.
Para calcular a variância, primeiro você calcula a média. Você não faz nada aqui sem a média. Calcula a média. Depois, vai pegar cada dado, subtrair da média e levar ao quadrado. Cada dado subtrair da média e levar ao quadrado. Para todos eles, e divide pela quantidade de dados. Tá certo? Continuando. Então, a variância vai ser 6 menos 6,6, isso é 0,6 ao quadrado. Mais 8 menos 6,6, isso aqui é 1,4 ao quadrado. Mais 10 menos 6,6, aqui ainda é negativo, né? 10 menos 6,6, isso aqui é 3,4 ao quadrado. Mais 5 menos 6,6, isso é menos 1,6 ao quadrado. Mais 4 menos 6,6, isso aqui vai dar menos 1,6, menos 1,6 ao quadrado. Tudo isso dividido por 5, certo? Então você deve elevar ao quadrado e nós que todo mundo vai ficar positivo, né? Números elevados ao quadrado se tornam positivos. Então, fazendo essa somazinha aqui, vai dar exatamente igual a 23,2. Né? Dividindo isso por 5, aí nós obtemos a variância. Né? A variância seria 4,64. Ok? Então, a variância seria isso. Né? Você vai fazer o quê? Os dados, cada um deles, né? Menos a média, e eleva ao quadrado. Isso é a soma, né? O dado menos a média, o dado menos a média, todos eles elevados ao quadrado, e divide pela quantidade de dados. Tá? Fazendo essas continhas, dá um pouquinho de trabalho fazer essas contas aqui. Ao final você vai ter a variância, né, de 4,64. Quanto maior for essa variância, mais irregular serão os dados, certo? Então, quanto menor for a variância, mais próximo da média estão os dados. Então, isso que quer dizer esse valor aqui. Se você tivesse um outro aluno que você fosse fazer esse cálculo da variância e desse um valor menor do que esse, mais próximo de zero, então quer dizer que ele é um aluno mais regular, tá certo? E esse aqui é mais irregular, né? Tinha notas muito boas e notas muito ruins, ok? Então vamos lá, essa é a variância, tá? Vamos agora para o desvio padrão, só que eu vou utilizar esses mesmos dados, essas mesmas contas, tá certo? Porque para achar o desvio padrão, você vai ter que fazer primeiro a variância. Então, eu vou utilizar todas essas contas aqui para não fazer tudo novamente, ok? Então, vou apagar aqui só o começo, ó. Então, para o desvio padrão. Desvio padrão. O desvio padrão, ele tem a mesma função da variância. Ele vai dizer, vai apontar a regularidade desses dados, ok? Então, a variância aqui, ele não é um dado que é condizente com aquele conjunto de dados que nós tínhamos, tá? Dizer que o aluno se afastou 4,64 da média, isso não é real, né? Nós tínhamos notas como 10, né? Era a maior nota e mesmo assim não chegava a essa distância toda aqui da média, tá certo? Então, para corrigir esse erro, como é que se calcula o desvio padrão, né? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, a raiz quadrada de 4,64, tá certo? Então, você tem aqui a variância, o desvio padrão, você tira a raiz quadrada da variância, ok? Aí você vai ter um dado bem mais próximo, né? Bem mais real do que realmente aconteceu, de quanto realmente, em média, ele se afastou da média dele, tá certo? Tirando a raiz quadrada de 4,64, nós obtemos aí aproximadamente 2,15, ok? Então, em média, ele se afastou 2,15, às vezes para cima, às vezes para baixo daquela média de 6,6. Ok, pessoal? Então, desvio padrão aí seria 2,15. Então, da mesma forma que a gente fez a análise para a variância, é para o desvio padrão. Quanto mais próximo de zero isso daqui, certo? Quanto menor for esse valor aqui, mais regular vão ser esses dados. Mais próximos da média vão ser esses dados.
Ok? Espero que tenha entendido. São definições bastante simples, né? A questão é só a trabalheira que dá de fazer, dependendo aqui dos dados que você vai fazer, né? Para calcular a variância e depois o desvio padrão, né? Tirar a raiz quadrada de 4,64, né? Sem o apoio eletrônico dá um pouco de trabalho. Mas é isso. Por hoje é só. Espero que tenham compreendido. Valeu, até a próxima. Tchau.